Olá amigos do YouTube, eu sou Paulo Coelho do canal Cruzada Viva. Forte abraço a meus amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores e ufólogos. Hoje vou falar sobre quem é Jesus, né? Jesus, nós ateus sabemos, Jesus é plágio, Jesus jamais existiu, cristão. Ele é plágio de vários outros deuses, né? Tais como Horus no Egito, Tammuz na Suméria, Mitra na Pérsia, Atis na Frígia, Krishna na Índia, Dionísio na Grécia e outros menos conhecidos. Agora, a questão de Jesus ser um plágio, Jesus foi criado por Constantino, né? O Cristo foi criado por Constantino nos concílios de Nicéia, onde compilaram lá a Bíblia e elegeram Jesus por maioria de votos. Então, meu amigo, você cristão, você que bate no peito e diz que Jesus é o Salvador, que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o que você não sabe é que você está adorando uma ilusão, uma fantasia, um plágio, tá, de outros deuses que também não são reais. Deus algum existe, homens criam deuses. Deuses não criam homens, homens criam deuses. E você verá aqui, por exemplo, que Jesus não só era plágio, né, de vários outros deuses, como Constantino, quando criou a religião cristã, absorveu das religiões maiores que tinham para colocar tudo, trazer tudo para dentro do cristianismo. Ele absorveu lá também a cultura de outros deuses, rituais, vestimentas. O que tem dentro hoje do cristianismo, do catolicismo, do cristianismo em geral, são tudo plágio, são tudo tirado de outras religiões. Inclusive o próprio Jesus jamais existiu. Você vai morrer velhinho esperando ele voltar e ele jamais voltará porque não foi para lugar nenhum. Tá bom? E vamos ver aqui, né? Eu vou mostrar aqui também um pedacinho da origem astrológica de tudo isso, né? Da criação dos deuses, que vem lá de culturas bem primitivas que não tinham conhecimento de ciência, de como funcionava o universo, o movimento dos planetas, das estrelas e tudo mais. E aí atribuíam isso a deuses. Deuses foram criados então. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, começando com Mitra, que nasceu em 1200 anos antes de Cristo. Veja se você consegue associar todos esses deuses que eu falei aqui, essa mesma história que eu vou falar aqui, é a mesma história que ocorreu com todos eles, né? Por exemplo, nasceu em 25 de dezembro, nasceu de uma virgem, teve 12 discípulos, praticou milagres, morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, né? É chamado a verdade e a luz do mundo, filho de Deus, bom pastor, cordeiro de Deus, blá 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 e outras coisas. Veio para lavar os pecados da humanidade, foi batizado aos 30 anos. Se parece com quem? É a história do seu Jesus, né? Contadas na Bíblia, né? Fora da Bíblia, seu Jesus não existe na história, né? Todos os deuses existem apenas dentro dos livros religiosos deles, né? E principalmente o Deus mais novinho, que é o Deus cristão, né? O Deus Jesus, né? Que foi criado pelo Constantino, na intenção política de unir seu império. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Vejamos por que estes deuses possuem tais características tão iguais uns aos outros. E com a comparação do mito Jesus plagiado desses deuses. Os deuses de mistérios, na sua totalidade, possuem influências astrológicas. O Deus maior é o Sol, a luz do mundo, o Salvador, né? O Sol é facilmente considerado como Deus, pois tais características são muito boas para um Salvador, aquele que traz a vida, aquece, traz a luz e etc. Vejamos então o solstício de verão, o solstício de inverno. Um fenômeno conhecido desde a antiguidade são os solstícios. E no dia 22 de dezembro ocorre o início do solstício de inverno, no hemisfério norte, e no qual o Sol tem o seu ponto mais baixo no horizonte devido à inclinação do eixo da Terra. Este ponto mais baixo permanece por um período de 3 dias, no dia 25 de dezembro, e no dia 25 de dezembro o Sol sai deste ponto, subindo 1 grau e voltando gradativamente ao seu ponto mais alto, completando e finalizando assim o solstício de verão. A estrela Sírius e a constelação de Três Reis.
A estrela que brilha mais forte no céu é a estrela Sírius, que no dia 25 de dezembro fica alinhada à constelação de Três Reis, conhecida aqui no Brasil como as Três Marias. Este alinhamento aponta diretamente ao Sol. Sendo assim, o Sol saindo do solstício de verão renasce, movendo-se 1 grau para o norte, depois de 3 dias, do dia 22 ao dia 25 de dezembro. É quando renasce, simbolizando pela estrela Sírius, seguida pela constelação de Três Reis, formando assim um alinhamento entre os três. Entende-se que as mitologias surgiram ou tiveram como base este fenômeno. O Sol renascendo é simbolizado pela estrela formando um alinhamento com a constelação de Reis e o Sol. E o Sol nos mostra a constelação seguindo a estrela e indo em direção ao Sol, o Salvador. Então temos a mitologia criada de que o Salvador foi sinalizado por uma estrela e que três reis foram até o Salvador seguindo a estrela. Tal informação se assemelha com o relato do nascimento de Jesus. Então aí temos aquele relato lá dos três reis magos que seguem uma estrela até onde está o Salvador, né? Aqui no caso, apenas uma questão astrológica que foi transferida para uma mitologia. Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, o mesmo fenômeno é comparado com a crucificação, quando o Sol termina o solstício de verão e fica neste período por 3 dias enterrado e ressuscita ao terceiro dia. Tal comparação com a crucificação é devido a outro alinhamento estelar, este com o Cruzeiro do Sul, no dia 22, ou seja, o Sol é crucificado com o Cruzeiro e ressurge no terceiro dia, ressuscita no dia 25. Você veja aí que tudo é uma questão astrológica da questão do nascimento, da crucificação e da ressurreição. Tudo astrológico. Agora, Jesus é um plágio de Mitra e de todos os outros, mas vou falar aqui de Mitra. Vamos agora analisar acerca de Jesus e verificar as semelhanças entre ele e os deuses de mistérios. Obviamente temos que concordar que as semelhanças são extremamente desconcertantes, para os cristãos, é claro. Né? Por exemplo, o nascimento em 25 de dezembro. A verdadeira informação sobre o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro que tal data foi adotada pelo ICAR católico. Né? Essa data foi adotada pelo ICAR católico. No final do terceiro século, o cristianismo era contemporâneo do mitraísmo. E as duas religiões dividiam fiéis na sua época. Como Mitra nasceu no dia 25 de dezembro, por conveniência, o catolicismo adotou a mesma data para o nascimento de Jesus. Além disso, adotou trajes, costumes e rituais pagãos do mitraísmo. O cristianismo é uma coxa de retalhos, né? É pedaço de várias outras religiões, mas principalmente do mitraísmo. A celebração do Natal cristão, em 25 de dezembro, surgiu por paralelo com a solenidade do deus Mitra, cujo nascimento era comemorado no solstício de inverno no hemisfério norte e no solstício de verão no hemisfério sul. No calendário romano, este solstício acontecia erroneamente no dia 25, em vez do dia 21 ou 22. Os romanos comemoravam, na madrugada de 24 de dezembro, o nascimento do Invicto, como a alusão ao alvorecer do sol, com o nascimento do menino Mitra. Já foram encontradas figuras do pequeno Mitra em Tréveris e a semelhança com as representações cristãs do menino Jesus são incontestáveis. Estas semelhanças aparecem depois que o cristianismo foi fundado. Depois que foi fundado, no final do século III. Ou seja, o Constantino foi lá e copiou coisas de outras religiões, criou o Deus dele, né?
Mas agora ele precisava unir o império em torno da religião que ele criara, pois haviam várias outras religiões, inclusive uma das maiores da época, o mitraísmo. Então veja só. Com o cristianismo oficializado no Império Romano pelo Édito de Milão, expedido por Constantino, os cristãos rapidamente tomaram os postos dos sacerdotes pagãos na sociedade. Rapidamente tomaram os postos dos sacerdotes pagãos, né? Em vez de algum líder de outra religião, ali agora era líder religioso cristão. Inclusive mantendo as festas rituais, vestimentas e indumentárias pagãs. Eles não mudaram nada. Eles simplesmente disseram que era um outro Deus agora era Jesus Cristo, Deus. Foram lá e usaram tudo que as outras religiões já praticavam e mudaram apenas o nome, né? Inclusive o mito Jesus jamais existiu, né? Em Roma, o Papa cristão passou a ser pontífice, substituindo de maneira pomposa o anterior chefe religioso pagão. Constantino também está ligado a ele. Esse legado concedido ao Papa traria a unificação das religiões no Império, até porque o culto a Mitra oferecia semelhanças com o cristianismo. O culto a Mitra oferecia semelhanças com o cristianismo. A conceituação de Deus como um sol, não somente por causa da facilidade com que esta alegoria se aplica a Deus, mas ainda porque os cristãos já a encontraram pronta nos cultos em seu entorno, o mantiveram a interesse como forma de solidificar um Estado forte. Né? Mantiveram as mesmas crenças dos deuses anteriores, inclusive usando os rituais, as roupas, tudo do mesmo jeito. Só mudou o nome. Tá? Sendo assim, vemos que as semelhanças de cultos mais visíveis foram originárias do século III pela Igreja Católica. Né? Por que do século III? Porque foi ali onde Constantino criou, né, realmente o Jesus. O Jesus foi lá nos concílios eleito Filho de Deus por maioria de votos. O objetivo era principalmente político, né? Devido ao ecumenismo praticado pela Igreja Católica, criou-se a data comemorativa do nascimento de Jesus como sendo em 25 de dezembro. Essa data pertencia ao nascimento de Mitra. Por conveniência e para fácil aceitação dos pagãos, visando a conversão deles, estabeleceu-se esta data, visando trazê-los para dentro do cristianismo. Eles não só aceitaram a data do nascimento de Mitra como sendo a data do nascimento de Jesus, como aceitaram toda a história que era de Mitra, agora é de Jesus. Não era só de Mitra, era de vários outros deuses antigos, mais ainda. Como citei aqui, Horus, Tammuz, é a mesma história. Só passa de uma cultura para outra, mudando de nome. E que lá no começo, na raiz de tudo, eram apenas astrológicas, raízes astrológicas. Né? Agora, em 274 d.C., o imperador Aureliano proclamou o dia 25 de dezembro como Dies Natalis Invictus Solis, o dia do nascimento do Sol incontestável. Então, sempre do começo, cristão, era uma adoração ao Sol. O Sol esse que traz a luz, que traz a vida, né? Era assim que os primórdios da humanidade adoravam o Sol, e aí passou-se a criar deuses, né? E as histórias deles são copiadas, plagiadas de deuses em deuses, até chegar no Jesus bíblico, que você diz, bate no peito, arroga que existe, que acredita, mas não sabe de nada. Sabe? A única coisa que você sabe, cristão, é ignorar as pessoas que discordam, sabe? Você sabe perseguir, julgar, apontar, dizer que estão no inferno imaginário, que nada mais é do que sepultura, sabe? Você sabe brigar com familiares, com parentes, enfiá-los no meio dessa farsa toda que é o cristianismo, sabe? Mas é isso aí.
Hoje o conhecimento está aí disponível para todos, né? Só não sabe quem não quer. Mas o cristão ele é tão arrogante que prefere ficar na sua ignorância do que procurar saber se o que estamos falando aqui, nós, nos canais ateístas, né, abrindo os olhos deles, né, para a verdade, que é tudo uma farsa, tá? Isso aí é apenas uma forma de controle da sociedade, né, mantidas pelo sistema religioso, né, onde torna você um escravo espontâneo de líderes religiosos que vivem bem, luxam bem, né, às custas de uma farsa, de uma mentira. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.